A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos amados, irmãs queridas, pedras preciosas do Senhor Jesus. Hoje, eu não sei como está aí agora, onde você está, nesse momento que você está me ouvindo, onde você está, em que momento você está, mas hoje aqui, nesse momento que eu estou aqui contigo gravando essa palavra para abençoar a sua vida, abençoar o nosso coração, algo vindo do coração de Deus para o nosso. Está frio, está bem friozinho. Anteontem estava um sol maravilhoso, ontem já não ficou muito bom e hoje também está chovendo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre um dia, sobre o dia, sobre algum dia na nossa vida. Anteontem estava um sol maravilhoso, ontem o sol já fechou, o tempo já fechou, e hoje o tempo também está meio assim, e a gente não sabe se chove, se não chove, e assim é a nossa vida, né? Então, eu quero te chamar para a gente meditar um pouquinho agora na nossa vida, na nossa história com o Senhor Jesus, sobre os nossos dias, sobre um dia na nossa história, sobre algum dia na nossa história, sobre o dia, aquele que marcou. Por exemplo, dia 28 agora de agosto, perdão, 28 de julho, a minha mãezinha entrou no hospital 6 horas da manhã para fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. Isso foi numa sexta-feira, dia 28, 6 horas da manhã. Quando foi dia 29, no sábado, às 3 horas da tarde, nós já estávamos saindo com ela do hospital. Então, um dia, naquela sexta de manhã, ela estava entrando no hospital para fazer uma cirurgia, uma senhora de 80 anos, não é qualquer idade não, 80 anos, com algumas comorbidades, e no outro dia ela já estava saindo, voltando para casa, com tudo correndo debaixo da graça do Senhor. Então, eu quero falar sobre isso hoje, né? Sobre um dia no nosso decorrer da vida, sobre o dia, sobre um dia qualquer, amém? Salmo 118, versículo 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Então, há um dia que o Senhor faz, né? Todos os dias é o dia que o Senhor faz. E nele devemos nos alegrar e nos exultar, porque todos esses dias foi o Senhor quem fez. E há uma passagem aqui que eu quero ler com vocês que eu anotei, que está em Filipenses 2:12, que diz assim: Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então a nossa salvação, ela é para ser trabalhada a cada dia, a cada experiência, a cada situação que passamos, precisamos trabalhar a nossa salvação. E o dia, ou um dia qualquer, sempre temos muito o que aprender. Há uma outra passagem que eu gosto muito, diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Então, eu quero falar agora sobre dias na nossa vida, tá? A Bíblia diz que há dias e dias. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que nada acontece, tem dia que tudo acontece. E todos esses dias foram feitos e planejados pelo Senhor
para marcarem a nossa vida, para serem um dia diferente. E eu quero falar sobre alguns dias. E com certeza você vai estar vivendo um desses dias. Então viva com todo o teu fervor, viva com toda a tua fé, viva com toda a tua esperança, viva com todo o teu amor, viva mesmo este dia que o Senhor lhe fez, porque é um dia que o Senhor fez para que nele você se alegre, para que nele você cresça em maturidade espiritual, para que nele você tenha experiências com o Deus único, com o Deus Salvador. Amém? E o primeiro dia está lá em Gênesis 1, versículo 5, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria situações. O que eu quero dizer com isso? Que em um dia, nós não vamos falar aqui sobre um dia, 1000 anos é um dia, não. Nós vamos falar sobre a situação de que em um dia, Deus criou coisas. Então, em um dia, você também pode criar coisas. Quem sabe você anda aí meio desanimado, precisando aí de ideias, ore ao Senhor. Porque em um dia, Deus criou determinadas coisas no mundo. Então, em um dia, você pode também criar algo. Criar uma solução, criar uma saída. Tudo na presença, na unção, na dispensação, no buscar a Deus. Se em um dia Deus criou algo, Ele também pode em um dia criar algo na sua vida. Ele pode criar uma solução, Ele pode criar uma salvação, Ele pode criar uma resposta, Ele pode criar algo que vai fazer coisas grandes acontecerem na sua vida. Em um dia Deus criou. Então você pode, em um único dia, criar algo que vai mudar a história da tua existência. O outro fala aqui no Gênesis 2:2 que em um dia Deus descansou de toda a obra da sua mão. O que ele está falando? Que em um dia você pode descansar. Que há um descanso para todos nós. Que não é errado você descansar. Que não é errado descansarmos. Descansarmos do trabalho, descansarmos de confusões, de briga, descansarmos de problemas, descansarmos porque precisamos passear, precisamos viajar, precisamos sair, precisamos descansar no final de semana. Então, existe um dia, existe o dia para que haja um descanso. Existe em Gênesis 2:17 uma situação em que um dia em que precisamos decidir obedecer ou não. Olha que interessante isso aqui. Está lá em Gênesis 2:17, que diz assim, achei muito interessante isso aqui. Existe um dia. Os dias não são iguais, queridos. O Senhor fez tudo com... Nosso Deus é um Deus de ideias, de criatividade, de coisas diferentes, né? Para que não fique aquela rotina. 2:17 diz assim, Deus está falando com Adão e Eva sobre as árvores que eles poderiam comer. E ele diz, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal comereis, porque se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então existem alguns dias, existe o dia que você precisa decidir, você precisa tomar decisões concernentes a obedecer ou não a Deus. Então existem situações em sua vida, num determinado dia, que você vai ter que parar, vai ter que conhecer o princípio bíblico para saber que resposta dar a pessoas, que resposta dar a situações, que resposta dar a Deus, que resposta dar ao diabo, que resposta dar a você mesmo. Porque você vai ter que conhecer os princípios bíblicos, conhecer o caráter de Deus, Criador, do seu Pai, e dizer para Ele que você vai decidir ou não, obedecê-lo ou não. Sabedor de que você é livre para tomar qualquer decisão, mas você não é livre das consequências da sua decisão. Então haverão dias que você terá que tomar a decisão, obedecer ou não ao Senhor. Haverão dias assim.
Às vezes as pessoas dizem que a nossa vida ela é muito rotineira, muito monótona. Até tem o dia que é rotineiro, que é monótono. Mas a verdade é que nós nunca sabemos como será o dia seguinte. Então nós nunca sabemos se será um dia comum, que nada demais vai acontecer, ou será um dia que tudo pode acontecer. Há outra passagem, Gênesis 7:11, e também em Isaías 13:9, que diz que haverá o dia em que Deus enviará o seu juízo sobre a face da terra, para julgar a terra, para julgar a humanidade. Então, haverá um dia que será o dia do julgamento contra a humanidade, contra a terra. Então, esse dia, nós cremos pelas profecias bíblicas que já está chegando, né? Fora isso, já houveram vários juízos sobre a humanidade. Na história, nós conhecemos vários momentos pontuais, críticos, que foram momentos de juízo sobre nações, sobre países, sobre cidades. Mas nesses 2 versículos aqui, eu estou falando especificamente sobre o dia do juízo, onde Deus vem julgar a humanidade. Então haverá este dia também. Gênesis 27:2 fala do dia que chega a velhice. Haverá um dia que a velhice chegará. Se não formos arrebatados antes, chegará a mim, chegará a você. Como é que você vai chegar nesse tempo? A Bíblia tem seus princípios quanto a isso também. A Bíblia tem os seus preparos para esse tempo também. Você precisa estar, eu preciso estar. Eu creio que seremos do arrebatamento. Mas se não formos, chegará a velhice. Para mim, para você, para os seus pais, para os seus irmãos. E você já está se preparando para esse tempo? Você já tem preparado a tua alma, o teu corpo, a tua mente para esse tempo em que o corpo começa a envelhecer, em que o corpo começa a dar sinais de envelhecimento? Esse dia chegará para todos que não estiverem no arrebatamento. É um dia que vai chegar também. E será o dia, né? Quando você se tocar, estou envelhecendo. Existe também lá em Eclesiastes 7:1-2 que diz sobre o dia que chega a morte. O dia que você vai sair dessa terra. O dia que sairemos deste planeta e iremos viver numa outra dimensão da eternidade, em outros lugares. Chegará este dia para todos. Este será o dia, porque será um só na vida de todo ser humano. Será o dia da morte, o dia da sua partida para a eternidade. E você está preparado para isso? Você está preparado para sair deste corpo e estar com a sua alma e o seu espírito salvos, limpos, purificados diante do Senhor? A Bíblia diz que, lá em Gênesis 1:14, que Deus fez o céu, as estrelas, o sol, a lua, e fez cada um no seu dia, cada um no seu tempo. Então, há dias em que estações, em que tempos mudam na sua vida. E cada um com suas características. Dia de sol, dia de chuva, luz, noite, dia de lua, dia de estrelas, dia de frio, dia de calor, dia de mais ou menos calor, né? Verão, inverno, outono, primavera. Então, há estações, há tempos na nossa vida. Há tempos que estamos muito bem. Na saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira. Há tempos que estamos mal. Em algumas dessas áreas, emocional, financeiro, mental, familiar, conjugal, ministerial, espiritual, ou às vezes até em todos juntos, é pedreira, mas às vezes sim. São estações, mas todas elas foram feitas com um propósito, para que haja um discernimento
haja um entendimento do mundo espiritual. Então há dias que nós estamos bem, há semanas, há meses, mas há dias que nós estamos mal, semanas, meses. São estações, são tempos e que vão mudando. Ninguém fica para sempre numa mesma situação ruim. Ninguém fica para sempre numa mesma situação boa. O que não pode mudar, queridos, é a nossa postura espiritual. Até espiritualmente podemos ficar meio para baixo, meio para cima. Mas não podemos ter uma postura diferente. Não podemos diminuir a nossa fé. Não podemos parar espiritualmente. Não podemos regredir espiritualmente. Podemos até nos sentir fracos. Mas mesmo na fraqueza de nossa fé, continuar em frente. Porque amanhã pode mudar tudo. O verão pode mudar, o inverno pode mudar, a primavera pode mudar, o outono pode mudar, né? O dia muda para a noite muda para o dia, o sol para o calor para o frio. Enfim, as mudanças vão acontecendo e nós vamos crescendo e aumentando experiências na nossa vida, para nós e para a nossa descendência. Lembre, cada estação, cada tempo, cada momento do dia, cada momento, frio, calor, calor, frio, dia, noite, noite, dia, verão, inverno, outono, primavera, tudo tem suas características. E nessas características nós adentramos dentro, nos princípios da palavra, na busca do Senhor e vamos crescendo. Um outro dia que acontece muito, está lá em Jó 5, 17, 18, que é o dia em que Deus disciplina, em que Deus ensina, em que o Senhor corrige. E ao mesmo tempo, com essa disciplina, com essa correção, com esse ensinamento, Ele cura e amadurece os seus filhos. Então, há o dia na sua vida, há um dia, né? Quando eu falo há um dia, pode ser qualquer dia ou vários dias. Mas quando eu falo o dia, é porque é um dia específico, que é pontual para mudar situações. Em que Deus vai te disciplinar, vai te corrigir, mas porque Ele ama, porque Ele quer te ver melhor. Mas ao mesmo tempo que Ele faz isso, Ele já faz isso curando e amadurecendo. Ele já vai ensinando, disciplinando, Ele já vai corrigindo e Ele já vai ao mesmo tempo curando e amadurecendo você emocional, físico, mental, espiritual. Ele já vai mudando ao mesmo tempo, corrigindo e ensinando, ensinando e amadurecendo, disciplinando e amadurecendo. São dias específicos. Eu poderia te perguntar agora, você lembra de um dia que isso aconteceu? Ou quem sabe está acontecendo agora contigo? E pode ser o dia, no sentido de um dia. Em um dia, Deus está fazendo isso. Ou pode ser um dia, no sentido de alguns dias, algumas semanas, alguns meses, às vezes até anos. Porque situações precisam mudar. Então Deus pode fazer a coisa acontecer em um dia, ou Deus pode fazer acontecer em semanas, em meses, em anos. Mas nós precisamos avançar e sabedor de que cada dia tem um plano. Cada dia tem um propósito. Para tudo há um propósito. Para tudo há um plano maior. Com certeza, tudo de bom e de melhor. Há um dia, está lá em Jó 5, de 11 a 12, que Deus livra, que Deus protege, que Deus guarda você e eu, que Deus exalta. Então, haverão dias em que precisaremos desse livramento, dessa proteção, dessa exaltação do Senhor. E Ele vai trazer o livramento. Haverá o dia que você vai precisar de um livramento pontual, em que você vai precisar de uma proteção especial. Em um dia, acho que voou uma peninha aqui do negócio aqui da Bíblia aqui, que guarda a Bíblia. Haverá um dia, queridos, amados irmãos, em que Deus vai precisar te livrar, vai precisar te proteger. E haverá um dia que Ele vai te exaltar no trabalho, na família, na faculdade, na escola, em casa, na rua. Haverão dias.
Haverão dias de alegria, profunda alegria, profunda alegria. Haverão dias de profunda tristeza. Haverão dias meio depressivos. No dia seguinte você já está bem, né? A dor vem pela noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque numa madrugada Deus faz muita coisa. Porque em uma madrugada o Senhor dá àqueles que o amam. Irmãos e irmãs queridas, eu não sei qual é o seu dia hoje. Eu não sei o que você viveu ou está vivendo agora. Ou, de repente, quais são os seus dias nessa semana. Eu não sei qual a característica do dia de hoje para você. Se você está bem, se você está mal, se está tudo tranquilo, se não está. Ou a característica desses dias dessa semana. Mas só quero te dizer, se estiver bom, glória a Deus, aleluia, que venha a ser melhor. Se não estiver bom, calma, porque da noite para o dia, Deus muda tudo. Você só precisa estar debaixo da proteção dele. Você só precisa estar debaixo da glória dele, amém? Há um dia que da noite para o dia, está lá no Salmo 30, versículo 5. Da noite para o dia, como eu falei, o Senhor muda tudo. Aquilo que era hoje, amanhã já vai acordar com pensamentos diferentes, com uma unção diferente, com uma força diferente, porque você aguardou no Senhor, porque você esperou no Senhor, porque você aprendeu no Senhor, porque você amadureceu no Senhor. Amém? Há um dia, ou o dia em que nós pecamos. E eu estou falando aqui de um pecado específico, tá? Porque pecar, todos nós pecamos todo dia. É sempre ali um pensamento, um sentimento, um desejo, uma palavra, alguma coisa que entristece o coração de Deus, né? A Bíblia é muito clara em dizer que não há ninguém que seja perfeito sobre a terra, só Cristo foi. Mas há momentos específicos em que todos nós, independente de quem sejamos, pecamos. Pecamos ao desobedecer a Deus, pecamos ao cometer um ato, uma falha que a gente sabe que desagradou os princípios da palavra de Deus, pecamos ao infringir a lei de Deus, tá? Sejam em grandes pequenas coisas, em muitas pequenas coisas, ou em uma pouca grande coisa, tá? Mas a Bíblia diz que a grande questão não é o pecado em si, mas é viver no pecado. Então, o que você não pode ter é alguns dias em pecado, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, mas que haverá o dia pontual que você vai ter um pecado, em que virá uma inveja, em que virá um desejo, em que virá uma atitude, em que virá um sentimento maior, em que virá uma expressão de uma ira, enfim, N coisas haverá, porque todos nós somos falhos. Mas a Bíblia diz que aquele que peca, reconhece o seu pecado, se arrepende do seu pecado, se corrige dele, e nunca mais o faz, o abandona, este alcança o favor do Senhor. E aí está lá em Mateus 6,12, que é o dia que Deus perdoa. Porque também há esse dia. Deus nos perdoa, na verdade, todos os dias, né? Sempre quando vamos anoitecer, quando vamos dormir, nós colocamos nosso joelho no chão e ali conversamos com o Senhor, oramos com o Senhor, pedimos perdão de tudo aquilo que falamos, que fizemos, que pensamos, que sentimos, que agrediu ao nosso irmão, que agrediu ao nosso próximo, que agrediu aos princípios da palavra do Senhor. E que o Senhor nos perdoe, nos faça ter uma noite abençoada, que o Senhor limpe o nosso coração. Sempre, queridos e queridas irmãs, sempre devemos pedir perdão ao Senhor a cada dia que vamos dormir. Amém? Porque a gente peca pelo dia. A gente peca em palavras, em atitudes, em sentimentos, em desejos, né? Em palavras, em atos, enfim, a gente peca. Então, a gente precisa ter os dias que a gente pede perdão, que são todos. Mas também existe aquele dia, o dia especial, em que a gente pede perdão
deste pecado que também marcou o dia. Foi um pecado específico e você agora precisa pedir o perdão específico desse pecado. Para os pecados inespecíficos, que às vezes a gente nem sabe, a gente também pede esse perdão geral. Mas para os pecados específicos, a gente pede o perdão específico. O dia está lá em Mateus 6,6, que nós oramos. Esse também não deve ser o dia somente, mas deve ser um dia, deve ser vários dias, devem ser todos os dias. A oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. É impossível você querer ter uma vida com Deus, ter uma vida de crescimento espiritual, se você não tiver uma vida de oração. Então, o orar deve ser todos os dias. E em vários momentos, se possível. Amém? De várias formas, em pé, deitado, ajoelhado, caminhando, trabalhando em casa, na rua, no carro, na bicicleta, no ônibus, no metrô, onde você estiver, você deve orar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e deve estar sempre nesse espírito de oração. Tendo os momentos mais específicos, onde a gente entra no nosso secreto ali com Deus, onde ninguém vê, e tendo também esses momentos inespecíficos, mas que são diários. Então, a oração, ela não deve ser um dia só. A oração é o tipo do acontecimento que deve ser todos os dias. Essa não pode ser em um dia, em o dia, em uma semana, em um mês, mas deve ser o tempo todo do nosso viver. Orai, perseverai na oração. Amém? Eclesiastes 3,4 fala, como eu já falei anteriormente, dos dias que estamos alegres e dos dias que estamos felizes. O dia que estamos mais introvertidos, estamos mais para dentro de nós mesmos, mais quietos, mais pensativos. E o dia que estamos mais extrovertidos, mais alegres, mais falantes. Isso é normal em todo ser humano, criança, adolescente, jovem, homem, mulher, ancião, adulto, tudo. Isto é normal em qualquer nação, em qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de profissional, em qualquer área. Dias alegres, dias felizes e dias tristes, dias de angústias, mas sabedores de que em todos esses dias o Senhor Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Em João 3, de 16 a 18 e Colossenses 1, de 13 a 14, diz que chega o dia da nossa salvação. Aquele momento da salvação eterna entrar em nossa vida e nós nos entregarmos a ela com todo o nosso ser, porque nos permitimos sermos tocados pela pregação do Evangelho, da cruz de Jesus, pela pregação do Evangelho, do Reino de Deus. E nós então decidimos por entender, por conhecer, por buscar aprender, por buscar amadurecer e por estar junto com Deus, deixando o seu reino dentro de nós crescer até que Ele nos chame para a eternidade. Então, este dia chega para todos nós, chega para os nossos familiares, chega para todos. O dia da decisão da salvação eterna, onde nós nos deixamos ser tocados e por aqueles que querem, que decidem por ela, a salvação eterna chega. O nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia! Oh, glórias! Esse dia chega. O dia. E daí nós vamos depois só prosseguindo a cada dia, de glória em glória, dia após dia, até que a gente parta para a eternidade. Ou através do arrebatamento, que será coletivo, com toda a igreja do Senhor, ou através da partida individual. Amém? Mas, existe uma passagem aqui em Filipenses 1, 10, 11, que diz assim, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça,
que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então, em tudo isso, nós precisamos ter algumas certezas. Em todos os nossos dias, bons ou maus, alegres ou tristes, em todos esses dias pontuais que nós falamos aqui, de situações que acontecem com todos nós, ou de situações inespecíficas, variadas ou específicas, a gente precisa de ter algumas certezas para que venha o outro dia. Para que a dor que está num dia, pelo amanhã já venha alegria. Para que a alegria que está num dia, no outro dia continue, ou se porventura mudar para uma tristeza, a gente sabe que Deus é Deus e que Deus é mesmo ontem, hoje e para sempre, e que nada mudou, que independente da situação que a gente viva na terra dos viventes, nada mudou. E amanhã será melhor, e depois da manhã melhor, e vem momento ruim, vem momento bom, vem momento pior, vem momento melhor, e a gente vai amadurecendo, vai sendo acrescentado em dias, e as coisas até chegar à eternidade. Existem algumas coisas que a gente precisa entender pontualmente em todas as situações dos dias que a gente pode viver. A primeira precisamos, está lá em Eclesiastes 8, versículos 1, 5 e 6. Precisamos ser sábios para entender cada dia que vivemos. Então precisamos de conhecimento bíblico, precisamos de conhecimento de princípio de palavra, precisamos de conhecimento do caráter de Deus, precisamos de oração, de vida, de intimidade com o Senhor, precisamos de vida com comunhão com a sua igreja, para a gente crescer em sabedoria. E crescendo em sabedoria, a gente poder entender os nossos dias. Que dia é hoje? O que eu estou vivendo nesse dia? O que o Senhor está preparando no mundo espiritual para eu viver? O que está acontecendo? Esse dia, o que está acontecendo é o quê? O que está acontecendo no mundo espiritual hoje? O que está acontecendo em toda a terra? O que está acontecendo só na minha família? O que está acontecendo só na minha casa? O que está acontecendo só comigo? Precisamos ser sábios para compreender, para entender os dias e entender se é o dia específico ou se era alguns dias, se é algo inespecífico, variado, ou se é algo específico. Precisamos entender. E a sabedoria, queridos, amados do Senhor, só vem com o tempo gasto na palavra de Deus, com o tempo precioso em comunhão com esta palavra que é vida, com uma oração, com o falar com Deus, com o parar para ouvir a Deus. Uma outra certeza que temos que ter nos problemas, nas situações, nas alegrias e tristezas, nos desafios e nas vitórias, nas conquistas dos nossos dias está lá em 1 Pedro 5,7. Entregar todas as nossas ansiedades a Ele. Irmãos e irmãs, tem coisa que a gente até consegue resolver, mas tem coisa que não dá. Se não for Deus a colocar a mão, nem tente, porque você vai se cansar e você não vai conseguir resolver. Então entrega as suas ansiedades, entrega os seus desafios, entrega as suas inquietações, porque Ele vai resolver. Ele vai responder, Ele vai dar resposta, Ele vai resolver, porque não há como Deus nos deixar sem respostas. Não há. O que pode acontecer é que a resposta dele não seja a resposta que você quer ouvir, mas você precisa de sabedoria para entender isso também. Entrega a ansiedade do dia de hoje. É uma questão emocional, é uma questão física, é uma questão mental, é uma questão financeira, é uma questão material, é uma questão familiar, é uma questão ministerial, é uma questão espiritual. Entrega todas as suas ansiedades a Ele, porque Ele vai resolver. Entenda esse dia que você está vivendo. Entenda este momento que você está vivendo.
Entenda. Entenda esse momento. Entenda por que Deus está te levando em alguns lugares. Entenda por que algumas coisas aconteceram ou estão acontecendo. Entenda esse dia e coloque todas as suas ansiedades nas mãos dele. Lá em 1 João 2,5 diz que precisamos em todos os tempos da nossa vida testemunhar do amor de Cristo através de nós. Porque o amor de Cristo só é testemunhado através de nós. Então, independente do dia que você esteja vivendo, coisas específicas ou não, o amor de Cristo tem que ser igual sobre a sua vida, na sua vida e através da sua vida. Porque apesar da sua vida, apesar dos dias que você está vivendo, apesar do dia que você está vivendo hoje, ou viveu ontem ou vai viver amanhã, o amor de Cristo, apesar de tudo isso, ele permanece igual na sua vida. E ele permanece igual na mesma proporção, querendo ser expandido, revelado, manifestado através da sua vida. Uma outra está lá em Lamentações 3, 22 e 24, que você não pode se esquecer. Que a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã. A cada dia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E com ela vem a graça, com ela vem o amor, com ela vem a proteção, com ela vem o olhar de Deus, com ela vem o colocar do seu nome na palma das mãos do Senhor, com ela vem o renovo da fé, o renovo da vida, o renovo de coisas novas, vem ideias novas, vem situações novas. Lembra que o primeiro versículo que a gente falou foi que em um dia Deus cria. Então, nenhum dia, da noite para o dia, num renovar das misericórdias do Senhor, ele pode criar na sua vida alguma situação que não existia. Ele pode te dar uma ideia para você criar alguma situação que você estava precisando. Tanto ele criando, como você criando. Quem sabe você que precisa criar um ambiente de oração com Deus. Quem sabe você precisa criar uma logística para um hábito de busca do Senhor, um hábito de se alimentar com a sua família. Eu não sei. Quem sabe você precisa hoje criar algo. E a misericórdia do Senhor se renovando sobre você te faz criar coisas também que são necessárias. A misericórdia do Senhor, ela se renova sobre todos nós a cada manhã. Segura essa daí. E uma outra, Mateus 25, 13, que diz que precisamos estar prontos, porque Jesus voltará. Independente de como você está passando os seus dias, e eu vou repetir, coisas pontuais acontecendo, ou coisas que não sejam pontuais, coisas boas ou coisas ruins, momentos ou um dia só, Cristo vai voltar. E você e eu temos que estar prontos. É muito interessante, a gente que estuda as profecias bíblicas, de escatologia dos últimos dias, você vai encontrar vários sinais proféticos sobre a vinda do anticristo. Você vai encontrar vários sinais proféticos sobre a volta de Jesus, né? No sentido quando ele volta para Israel, né? Ele vai voltar e pisar na terra, e para Israel ele vai aparecer. Nós encontramos vários sinais quanto à grande tribulação, encontramos vários sinais quanto à tribulação inteira, os 7 anos, encontramos muitos sinais, mas não há nenhum sinal específico quanto ao arrebatamento. E eu quero dizer algo para você, que todas essas profecias, quanto à grande tribulação, quanto à tribulação, quanto à volta de Cristo, no sentido de pisar em Israel e Israel reconhecê-lo como Senhor e como Messias, quanto à vinda e o governo de anticristo, já estão todas aí. Mas quanto ao arrebatamento, não. O que isso significa? Que todas essas profecias
elas vão acontecendo e o arrebatamento da igreja, a igreja verdadeira, aqueles que amam sinceramente a Deus de todo o seu coração, vai acontecer no meio dessa história. Alguns acreditam que é antes do início da tribulação de 7 anos. Outros acreditam que é no meio da tribulação, nos 3 anos e meio, que é quando inicia a grande tribulação. Independente de ser antes ou depois, ou no meio, do nada. Ó, já foi. É tão forte, é tão rápido o arrebatamento, que a palavra grega que o apóstolo Paulo usa para aqueles que serão arrebatados aos céus, ela é uma palavra que ela não tem como representar a nível de espaço de tempo. A palavra é atomô, quando ele diz sobre aqueles que serão arrebatados aos céus. E esta palavra no grego, ela designa um espaço de tempo que já foi. Eu falo que é como um piscar de olhos, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Piscou. Você nem pensou, você simplesmente pisca sem pensar, é algo automático. E não há como dividir esse espaço em tempos, de tão rápido que é. E assim será o arrebatamento. Os sinais são concernentes à tribulação, grande tribulação, concernentes ao anticristo, concernentes à volta de Cristo para Israel. Mas para o arrebatamento, irmãos, não há sinais. Só há a indicação de que Cristo voltará. Então, para aqueles que já são igreja, já tiveram o dia da salvação eterna, o dia do encontro com Jesus, e tem proclamado e aperfeiçoado essa salvação, esse dia a cada dia, foi. Quando soltar a trombeta, foi. Então precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos todos os dias. Eu não posso escolher o dia para estar pronto. Não, domingo eu vou na igreja e me preparo para toda semana. Semana que vem, mês que... Não, eu tenho que estar preparado todos os dias, em todos os momentos. Porque pode vir pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Pode vir em qualquer momento. Em qualquer momento. Em qualquer. Já foi. E Provérbios 27, 1, para a gente terminar essa meditação rápida, diz assim, é muito bonito, né? Diz assim, Provérbios 27, 1. Vou pegar aqui. Deus é bom. Não conte vantagem a respeito do seu futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Então, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, pois este pertence a Deus. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Hoje você está bem, amanhã não sabemos. Hoje você está mal, amanhã não sabemos. Hoje algo está acontecendo, amanhã outra coisa vai acontecer. Né? O choro, a dor vem num dia, mas a alegria vem ao amanhecer. As coisas mudam, as estações mudam, os tempos mudam. A saúde física, mental, emocional, financeira, familiar, espiritual, tudo é uma história. Às vezes, você teve uma semana super rotineira, tudo igualzinho. Mas mesmo nesse tudo igual, coisas aconteceram para te fazerem pensar, para te fazerem amadurecer. Né? Às vezes é uma palavra, uma frase que você ouve, é uma conversa que você tem, que você ouve, que te faz entender as coisas. Mas tudo, irmãos e irmãs, são para o nosso bem. Tudo é para louvor e glória do nome do nosso Deus. Tudo é para que o nosso Deus, ele seja engrandecido e nós sejamos abençoados. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ensine a conhecermos os nossos dias,
e nos alegrar em todos eles. Nos alegremos, nos exultemos, porque este é o dia que o Senhor fez. Então vamos viver este dia, seja o que vier, com toda a intensidade de um filho de Deus, de um cristão amado, de alguém que tem poder no nome de Jesus, de alguém que tem poder no sangue de Jesus, de alguém que sabe de onde veio, o que está fazendo, para onde vai, o que tem de fazer. Vamos viver assim, e assim a gente vai proclamando as maravilhas do reino de Deus e vamos vivendo e tendo vitória. Amém? Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, é no poder do teu nome que nós engrandecemos a ti agora. Pai, que esta ministração ela venha de encontro ao nosso coração para nos fazer entender que dias vêm, dias vão. Coisas boas, coisas ruins acontecem debaixo dos céus. Chuva, sol, quente, frio, Pai, calor, tudo, Pai. Noite, dia, verão, inverno, outono, primavera. Ah, Deus, pessoas vêm, pessoas vão, situações vêm, situações vão, mas o Senhor permanece o mesmo. Que através de nós o teu amor ele perpetue, ele se manifeste na vida de outras pessoas. Que apesar de nós o teu amor continue se manifestando em nossa vida, operando na vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, repreende agora todo espírito maligno, toda obra maligna sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, todo intento das trevas no poder do nome de Jesus Cristo. Dentro de cada lar agora, vai guardando, vai livrando, vai protegendo, meu Pai, vai abençoando o povo que se chama pelo teu nome e derrama coisas novas, derramas, Pai, bênçãos novas sobre a vida de cada um, que cada um de nós possamos viver cada dia na presença do Senhor, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada madrugada, vencendo desafios, conquistando vitórias, Senhor, tudo debaixo da cobertura do teu sangue, tudo debaixo da força e do poder do teu nome, Senhor Jesus. Nós cremos em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Nós cremos em Deus Filho, nosso Senhor e Salvador. Nós cremos no Deus Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor os abençoe. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima. Jesus esteja com vocês. Amém?